Ter um texto no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. João, capítulo 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pai, nós confiamos plenamente em Ti, para a habilitação do Senhor, com toda a Tua graça, com Teu Espírito, com Tua bondade, com Tua direção, para que a Tua palavra aberta possa sê-la pelo Senhor mesmo. Nossos corações são ávidos de Ti. Nós confiamos em Ti, porque o Senhor é quem nos supre, para que possamos discernir o que é Teu. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, reconhecem a Tua voz, não seguem a voz de estranhos. Ajuda-nos a discernir nessa noite a Tua voz, na Tua palavra. Confiamos tudo a Ti, porque esperamos totalmente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos abordar um pouco do Evangelho de João, nesse assunto, o Espírito Santo. Especialmente os capítulos 14, final do capítulo 15, e alguma coisa também inicial e final, do capítulo 16. Aqueles discursos, chamados discursos do cenáculo. Mas inicialmente eu gostaria de abrir com esse texto que nós acabamos de ler de João 7, porque tem pelo menos duas questões muito significativas aqui. Primeira delas, esse texto reafirma, junto com outros, o que nós temos dito aos irmãos, que foi por causa da ressurreição do Senhor Jesus que o Espírito Santo foi derramado. Assim como foi por causa de sua ressurreição que nós pudemos ser justificados. Aquela corrente de elos que eu disse, 8 elos que formam um círculo. Você não pode remover um que seja de qualquer ponto sem estragar o círculo. Então, esses elos são interdependentes, esses alicerces. Eles formam esse fundamento da revelação bíblica a respeito de Deus, da pessoa do Senhor e do seu plano. Então nós temos sua encarnação, sua propiciação, sua ressurreição, etc, etc. A pessoa do Senhor e a sua obra. Todos esses 8 alicerces se resumem nisso. A pessoa de Deus, assim como revelada em Cristo, e a sua obra. Todos os 8 falam disso. Paulo, quando se apresentou aos Coríntios, escrevendo sua epístola, ele disse assim: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo. E este crucificado. Os irmãos veem, é só o que importa no Evangelho, porque isso é todo o Evangelho. Cristo, pessoa, o Filho de Deus, o Filho do homem, Cristo. 2 naturezas, divina, humana, uma pessoa, Senhor Jesus Cristo. Cristo e este crucificado, a sua obra. Ele realizou expiação por nós, Ele nos justificou à vista de Deus, Ele ressuscitou, Ele derramou seu Espírito, Ele constituiu a igreja seu corpo, e Ele voltará. Então, todos esses 8 itens se resumem nessa expressão de Paulo. Decidi nada saber entre vós, senão Cristo, e este crucificado. Então não há objeto mais sublime para a contemplação de nossas almas do que Cristo e a sua obra. Irmão, pela misericórdia e bondade do Senhor, hoje há em português um bom livro sobre esse assunto, para os irmãos que gostam de estudar. Um livro de 531 páginas, de um teólogo brasileiro.
O livro se chama As Duas Naturezas do Redentor. Um excelente livro sobre a pessoa de Cristo. As Duas Naturezas do Redentor. Se você puder ler 531 páginas, você vai ganhar muito a respeito desse assunto. E eu digo isso, cito isso, porque para tristeza nossa, você não encontra em português uma diversidade nesse assunto, chamado Cristologia, com foco na pessoa de Cristo, especialmente, e também com foco na sua obra. Há muito pouco material nesse sentido. Há alguma coisa, mas muito pouca. Então são verdadeiras pérolas que nós precisamos colher aí na nossa língua, já que em outras línguas existe bastante, mas não em português. Então essas são pérolas, realmente. Graças ao Senhor, porque Ele tem colocado no coração desse irmão, esse servo de Deus. Seu nome é Heber Carlos. E ele tem tido esse encargo de falar sobre a pessoa do Redentor. Ele não vai parar com essa obra, ele vai continuar escrevendo a respeito da propiciação, a expiação, que é um outro alicerce. Ele vai entrar na obra de Cristo, além da pessoa de Cristo. Então esse irmão tem tido um encargo no seu coração, sem dúvida por reconhecer que esse é um alimento do qual as igrejas no Brasil estão necessitadas. Então, esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 7, pelo menos duas coisas, como eu disse, seria interessante nós vermos aqui. A primeira eu já citei. O Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Verso 39. Porque o Espírito, claro, Espírito Santo, até esse momento não fora dado ou derramado, não tinha vindo ainda para habitar na igreja, constituir a igreja, um corpo orgânico unido a Cristo como sua cabeça, Cristo em nós, nós em Cristo. Essa unidade orgânica ainda não era uma realidade, ela só se tornou uma realidade coletiva no Pentecostes, quando o Espírito foi derramado no Pentecostes. Até esse momento o Espírito não fora dado. Olha o porquê, que interessante. Olha a questão do Espírito, que é o nosso assunto, com o assunto anterior que nós acabamos de estudar, a ressurreição. Veja a relação do quinto com o sexto alicerces. O Espírito não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Bem claro, né? Ele não tinha passado ainda pela morte, consequentemente ainda não pela ressurreição. E não ainda, logicamente, pela ascensão e pela glorificação à destra de Deus. Então o Espírito não fora dado, porque isso era dependente dessa glorificação do Senhor, dessa ressurreição, ascensão e entronização. Três verdades. Ressurreição, ascensão e entronização à destra de Deus, para que o Espírito pudesse ser derramado. Muito claro esse verso 39. Então os irmãos vejam como esses alicerces dependem um do outro. Mais um texto para mostrar para vocês, são tantos essas uniões entre esses elos. Agora, olha o verso 38. Uma verdade também linda a respeito do Espírito Santo. Olha com cuidado. Só existem 3 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavrinha grega koilia, traduzida no nosso português por ventre ou interior, conforme a versão de alguns aí. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, inclusive a minha versão, do seu interior. Algumas outras versões portuguesas dizem ventre, do seu ventre, né? Porque a palavra grega é koilia. Agora, irmão, queria que vou citar os outros 2 lugares onde aparece essa palavra. Então serão 3. Os irmãos vão montar um quadro. Olha que interessante. Esse texto diz que o nosso interior, isso fala lá das nossas entranhas mais profundas. Claro que não é o ventre físico, né? Isso está falando de nossas entranhas, nosso ser mais interior, que a Bíblia chama de nosso espírito humano. Né? Nosso espírito humano. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É isso que Paulo fala em Coríntios? Então esse é o nosso interior. Agora veja as 3 citações dentro de um quadro então. Veja, irmão, que opções nós temos diante de Deus. Todo homem, convertido ou não convertido. Ou as nossas entranhas, o nosso ser mais interior, ele flui. O próprio Deus, o Espírito de Deus, como diz esse texto, ou, vou citar agora mesmo os 2 versos, ele flui concupiscências, cobiças, dos quais nós somos então escravos. Nós não temos outra opção. Ou do nosso interior flui o Espírito,
ou flui cobiças e paixões. Nós só podemos viver de uma ou de outra forma. Então, em mais um texto, queria chamar a atenção dos irmãos para isso, então, os irmãos vejam o caráter radical do Evangelho. Irmãos, o Evangelho nunca teve o caráter opcional. Nunca. O Evangelho sempre teve um caráter radical. O Senhor falou, vós sois o sal. Se o sal se tornar insípido, para nada presta. Não tem um meio termo. Não tem jeito de pegar aquele sal, colocar no potinho, num vidro bem bonito e pôr para enfeitar a casa. Não serve. Foi um sal, feito sal pelo Senhor, e se não salgar, para nada presta. Senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esse é o caráter radical do Evangelho. Irmãos, o que o novo nascimento fez em nós é algo, sem dúvida nenhuma, infinitamente maior do que nós podemos conceber. É maior, é muito maior. A separação que a cruz traçou em nossas vidas é muito mais profunda do que até então nós temos experimentado. Porque isso é coisa para experimentarmos, na verdade, por toda a eternidade. Essa separação, essa santificação do Espírito. O Senhor ter nos posto à parte. Ele nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não tem nada mais radical. Trevas, luz, amor, ódio, não é? A Bíblia sempre vai fazer essa antítese, porque o caráter do Evangelho é radical. O Senhor não permite que nós sejamos aqueles que andam com um pé e dois barcos. Não podeis servir a dois senhores. Você vai aborrecer-se de um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então você vai ver o caráter radical do Evangelho por toda a Bíblia. E da mesma forma você não pode andar no Espírito e andar nas paixões, nas cobiças, não é? Com aquela consciência de que você tem ofendido o Senhor e ofendido o Senhor e ofendido o Senhor, não é? Mas você não dá lugar na sua vida a esse espírito de arrependimento, a essa confissão de pecados, a essa abertura ao Senhor para que Ele opere de forma mais profunda na sua vida, não é? Então, irmão, não há uma segunda opção no discipulado. Só há uma opção. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor. Isso é nosso privilégio cristão, né? Então no texto de João você vê o Espírito de Deus fluindo do nosso espírito, do seu interior, coelia, entranhas. Agora olha os dois lugares onde aparece essa mesma palavra. Romanos capítulo 16. Veja o que está acontecendo nesse versículo. Preste bem atenção. Romanos 16, 18. Paulo está falando de algumas pessoas que são falsos irmãos, falsos ensinadores, promovem divisões, contendas, né, no corpo. Aí ele fala assim, esses tais, no verso 18, não servem a Cristo. Lembre-se que a palavra servir, agora não no grego, né, mas no latim, aquela chamada vulgata, aquela tradução da Bíblia do hebraico para o latim, né, e do Novo Testamento também, a vulgata latina, ela usa uma palavrinha aí, latreia, que significa servir ou adorar. Tem a mesma raiz, e no grego também. Servir é adorar, e adorar é servir. Nós adoramos a Deus servindo, nós servimos a Deus adorando. Servir e adorar é a mesma coisa. Então, esse versículo 18 diz assim, esses tais não servem, não adoram a Cristo, nosso Senhor. E sim, o quê? O seu próprio ventre. Olha a palavrinha aí, coelia, a mesma de João. Interessante, né? Você poder comparar esses quadros. Está dizendo que adoram seu próprio ventre. Servem seu próprio ventre. Você quer que esclareie mais um pouquinho? Esse próprio texto nos ajuda, olha lá. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. O que significa isso? Como que eles estão servindo seu ventre? Eles estão fazendo discípulos de si mesmos. Eles estão fazendo discípulos para si mesmos. Eles enganam no meio do povo. Eles usam de lisonjas. Eles são dos panos quentes nas cabeças, né? Eles são os apaziguadores, entre aspas. Não os apaziguadores, pacificadores segundo Deus, né? Mas os politiqueiros no meio do corpo da igreja. Lisonjas, né? Ô, irmão, isso não. Ô, irmão, você é muito louvável. E você é isso, e você é aquilo, não é? Lisonjas e adulações. Sem verdade, sem realidade. E enganam os corações dos desprevenidos ou incautos,
né? Então aqui há uma expressão do que é servir ao seu próprio ventre. É você se autoglorificar. Uma maneira de você se autoglorificar é você fazer discípulos de você, para você. E não discípulos de Cristo, a Cristo. Agora, em Filipenses, o quadro continua. É a terceira vez, então, terceiro lugar, onde aparece essa palavrinha koilia. E dentro do contexto Espírito Santo, isso então é muito importante. Filipenses capítulo 3. Vamos ler ali do verso 17. Ela aparece no verso 19. Filipenses 3, 19. Vamos ler a partir do verso 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam, segundo o modelo que tendes em nós. A ousadia de Paulo, dizendo que a vida dele era modelo de uma vida trabalhada pelo Espírito de Deus, né? Então ele diz, olhem as nossas vidas e sigam aqueles que andam como nós. Paulo se recomendava como um modelo para os irmãos. Pois muitos andam entre nós. Ele não está dizendo no mundo, está dizendo na igreja. Entre nós. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja bem, a ênfase deles não é a ênfase do Salvador crucificado. Não é a ênfase na pessoa e obra de Cristo. São inimigos da cruz. É uma pregação que não tem cruz. Você acha que essa pregação tem estado aí no ouvido do cristianismo nos nossos dias? Parece que muito, né? Pregação sem cruz. Inimigos da cruz de Cristo. Olha o versículo 19, irmãos. O destino deles é a perdição. Paulo não usa meias palavras. Às vezes parece que nós temos respeito humano demais, né? Paulo não tinha. Quando ele detectava algo que realmente não glorificava a Cristo, ele era prudente. Ele exercia um espírito de discernimento e orientava os santos. Ele não usava meias palavras. Ele diz que os inimigos da cruz, que pregam um evangelho, entre aspas, que não tem cruz, não tem redenção, o destino deles é a perdição. Não para aí, ele diz, o Deus deles é o ventre. De novo, a palavrinha koilia. Os irmãos estão vendo? De novo servem o seu próprio ventre. Se autoglorificam. Do seu interior não flui rio de água viva. Não é? Eles não andam segundo o Espírito. Eles pregam um evangelho diferente e têm um espírito diferente. Como Paulo falou aos Coríntios. Então, quando ele escreveu lá nos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, ele falou para os Coríntios não tolerarem aquele tipo de pessoa. Ele disse, se vocês toleram de boa mente essas pessoas, vocês vão se perverter com relação ao Evangelho de Cristo, né? Mas aqui eu não queria enfatizar falsos mestres, não. Aqui eu queria enfatizar nossas vidas. Nossa koilia, nosso interior. O que tem fluído de nós? Só há duas opções. Ou um, ou outro. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o trabalho do Senhor, irmãos, em nós, é algo tão radical, que irá fazendo, é claro que isso é progressivo, tem um caráter progressivo, mas tem que crescer, tem que ser progressivo. Na vida cristã não há estagnação. Quando nós estagnamos, nós retrocedemos. Ou nós estamos andando para frente, ou estamos andando para trás. Não tem como parar na carreira cristã. Então, esse texto diz que o Deus deles, de novo, é a koilia, autoglorificação, servem a si mesmos, amam a si mesmos. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Terrível, né? O juízo do Espírito através de Paulo sobre essas vidas. Não é verdade? Irmãos, mas de alguma forma isso também se aplica a nós. O nosso andar deve ser então um andar consistente em Cristo. Habitai em mim, e eu habitarei em vós. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim, eu vou podá-lo, eu vou cuidar dele, ele vai produzir fruto, e mais fruto, olha o progresso, e muito fruto. São as palavras de João 15. Progresso. Fruto, mais fruto, muito fruto. Né? Então, irmãos, isso é o que se descortina diante de todos aqueles que nasceram de novo. Nós temos o Espírito de Deus habitando em vós.
Nós vimos na reunião passada, né? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que dádiva tremenda, né? Então, por isso, Paulo diz aos Filipenses, desenvolvei vossa salvação, com temor e com tremor. Desenvolvei, porque Cristo já fez tudo. E o Espírito Santo foi dado a vocês. E hoje nós vamos ver alguma coisa nos capítulos 14, um pouquinho do 15 e o 16 de João, sobre o que esse Espírito de Deus, então, faz em nós. Pelo que ele é responsável? Os irmãos vão ver que ele é responsável por tudo. Tudo que provém de Deus. Assim como nós somos responsáveis por tudo diante de Deus. Lembra do irmão Jonathan Edwards falando sobre graça? Aquela citação que eu já dei para os irmãos. Deus faz tudo. E nós fazemos tudo. Ele é a única verdadeira fonte, o único verdadeiro autor, mas nós somos verdadeiros agentes e não marionetes, manipuladas por Deus, mas agentes, responsivos e responsáveis. Mas é porque a graça estimula, é porque a graça opera tanto querer como realizar. Então veja que é um processo inexplicável, misterioso, né? Mas é um operar de Deus em nós, e de nós em Deus, e Deus em nós, e nós em Deus, como o Senhor falou. Né? Então vamos lá em João, capítulo 14, ao 16. Vamos ler alguns versículos do capítulo 14 primeiro. Os irmãos se lembrem que no capítulo 13, Jesus, o bom pastor das ovelhas, ele coloca ali com o seu cajado, as suas 12 ovelhas para dentro do aprisco. No meio delas tinha um bode, e o bode entrou junto, para dentro do aprisco, os 12. Judas foi junto, o filho da perdição. O Senhor pega o seu cajado e toca os 12 para dentro do aprisco. A visão de João 13 é essa. É Ele quem prepara a ceia no cenáculo. É Ele quem dá a ordem, olha, vamos encontrar um homem com um cântaro, seguir esse homem. Ele vai até um lugar, naquele lugar então você chega para o dono da casa e diz, o Senhor vai usar aquele cômodo. O Senhor preparou aquela última ceia soberanamente, separando até o cômodo onde eles iam celebrar a ceia. O cenáculo. Ele escolheu um cenáculo mobiliado, você se lembra? O Senhor é o anfitrião dessa festa. Os 12 são só convidados. Ele que é o anfitrião. Irmão, que ceia, que convite. Ele vai falar para 12, especialmente para 11. Já que logo no início Judas se retira. E Judas não ouve as palavras mais gloriosas do Senhor sobre o Espírito, porque Judas não tinha parte com isso. Judas era filho do diabo, filho da perdição, como o Senhor falou. Então ele nem ouve os discursos no cenáculo. Logo no início da ceia, quando o Senhor oferece a ele o bocado molhado, ele já se retira e vai cumprir o seu propósito, como filho da perdição. E aquelas 12 palavras do Senhor, elas são ouvidas então por 11 discípulos no cenáculo. Então esse é o contexto. E olha o que o Senhor diz no capítulo 14. Irmão, você não pode deixar de ler esses capítulos todos. 14, 15 e 16. Mas você deve ler verso por verso. E mantendo no seu coração essa atmosfera. Pense que você é um dos 11 que está dentro do cenáculo. Sabendo que o Senhor é o anfitrião da festa. Ele puxou você lá para dentro como uma ovelha. Agora ele vai começar a falar com você. Que palavras, irmãos. Um autor, um comentarista bíblico, diz que essas palavras, chamadas discursos no cenáculo, elas deviam ter sido escritas com pena de ouro. Não se turbe o vosso coração. Nos versos logo anteriores, para os irmãos verem o peso dessa palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Olha o que está escrito nos versos 36 a 38. Você sabe o que está acontecendo aí, né? O Senhor está profetizando para Pedro que Pedro iria negá-lo. O Senhor está falando para Pedro que ele é fraco. E que ele precisa do Senhor, da graça do Senhor, do sustento do Senhor. E Pedro então está baseado ali na sua voluntariedade, né? E dizendo que ele vai com o Senhor até o fim. Até onde o Senhor for, ele é capaz de ir. Ele diz isso no versículo 37. Por ti eu darei minha própria vida. Olha o que Pedro diz para o Senhor. Aí no verso 38, o Senhor diz, darás tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Agora, irmão, o discurso prossegue. Porque o Senhor está falando, não é? E na fala do Senhor não tem divisão por capítulos. Não é verdade? Então às vezes a gente começa o capítulo 14 perdendo 3 de vista.
Mas é o 13 que é importante, para fazer todo o contexto. Então imagina em Pedro, pensa em Pedro, especialmente em Pedro. Para os outros, sem dúvida, a palavra teve também um tremendo impacto, porque é o próprio Senhor falando com as ovelhas dele. Mas pense por um momento em Pedro. E pense se você fosse Pedro. Você estufando seu peito e falando, nossa Senhor, quanto aos 10 aí eu não sei. Eu acho até que eles são meio covardes. Mas eu vou com o Senhor até o fim, por ti darei minha própria vida. Imagine. Então o Senhor falando, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. São palavras duras. Agora veja o que ele fala imediatamente, seguindo o discurso. Não se turbe o vosso coração. Irmão, o versículo 38 do capítulo 13 e o primeiro do capítulo 14, eles não combinam na nossa mente natural. Porque um é terrível e o outro é maravilhoso. O Senhor está falando para Pedro, Pedro, não é uma vez só não, são 3. Para que você saiba quem você é. Agora, imediatamente depois disso, ele fala assim, não se turbe, não se atormente. Que coisa impressionante. Como é que Pedro podia negá-lo 3 vezes e não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. É a graça eficaz. É a chamada eficaz. As minhas ovelhas me pertencem, elas estão nas mãos do Pai. Das mãos do Pai, ninguém pode arrebatá-las. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, eternamente. O Senhor falou para Pedro antes desse texto imediato aqui, numa outra ocasião, Lucas registra, o Senhor falou assim para Pedro, Pedro, Satanás reclamou para mim a sua vida, para peneirar você, jogar você para lá, jogar você para cá, fazer de você um joguete, mas eu roguei por ti. Lembra? Para que a tua fé não desfaleça. E agora você, Pedro, quando você se converter, faça a mesma coisa com seus irmãos. Ele escreve aquelas 2 epístolas dele, com esse encargo, porque o Senhor ordenou. Então ele consolasse, edificasse, fortalecesse os seus irmãos. Né? Ele escreve já velhinho, depois de ter sido quebrado pelo Senhor na sua autojustiça, na sua autoconfiança, na sua autodependência. Não é? Mas então veja, irmão, o contraste do verso 38 com o verso 1 do capítulo 14. Que coisa linda, irmão. Não se turbe o vosso coração. Diante de um quadro tão terrível. Pedro ouviu isso, né? Pedro ouviu isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Porque eu e o Pai somos um. Ele já tinha dito lá em João 10, numa outra ocasião. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Expressão linda nesse evangelho. Ela aparece, já comentei isso com os irmãos numa outra ocasião. É uma expressão muito linda de João. Ela aparece aqui no capítulo 14 e lá no capítulo 2. Depois você procure, se quiser, examine, estude as 2 menções. Lá no capítulo 2, o Senhor diz que a casa do Pai, o templo, Ele diz, não façais da casa de meu Pai, casa de negócios. Então aquela expressão, casa de meu Pai, em João 2, aponta para o templo. Foi onde o Senhor entrou, viu aqueles vendilhões se aproveitando do culto, porque eles vendiam pomba, vendiam animal, não é? E eles estavam mercadejando o culto. Eles ficavam ali para vender as oferendas para quem queria entrar lá e oferecer. E o Senhor entrou ali, fez um chicote de cordas e expulsou os vendilhões do templo. E disse, não façais da casa do meu Pai, casa de negócio. Casa do meu Pai, em João 2, é o templo. Agora, é o templo como se referindo ao corpo de Cristo. Porque lá no contexto de João 2, ele fala assim, olha, destruí esse santuário, esse templo aí, esse templo que Herodes construiu. Destruam esse templo. E eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Lembra? Isso está em João 2. E eles não entenderam, eles falaram, poxa, mas ele levou 46 anos para construir esse templo, como é que você vai construir em 3 dias? Aí João explica assim, ele, porém, o Senhor, se referia ao santuário do seu corpo. Veja então. Então, irmão, se você pegar essa expressão aqui, casa de meu Pai, de João 14, 2, você é obrigado a interpretá-la no mesmo sentido. Você não pode usar a mesma figura em 2 sentidos, no mesmo contexto. Então, casa de meu Pai, já apareceu essa expressão em João. E ela se refere ao corpo de Cristo. Esse santuário é figura do seu corpo. João explicou lá no capítulo 2. E agora aqui o Senhor está falando, na casa do meu Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai? A casa do Pai é o corpo de Cristo. A casa do Pai é Cristo. É onde nós estamos nele e com ele.
em união com Ele. Fala, mas isso já não era uma verdade anterior? Claro que não. Nós só fomos incluídos organicamente em Cristo, e Cristo veio habitar em nós, depois que Ele morreu, ressuscitou e derramou seu Espírito. Então ele diz, aqui ele está falando ainda de forma profética, futura. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É claro, irmão, que há uma realidade da habitação em Deus, na presença de Deus, futura. É claro, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Mas, em primeiro lugar, essa expressão casa do meu Pai se refere a Cristo, e nós precisamos ver isso. Porque senão você erra. Você fica imaginando algo fora de Cristo, uma casa assim, um assado, que você vai possuir um dia. É a casa do Pai que tem muita morada, quando morrer você vai para lá. Não é isso? Quantas pessoas usam esse texto aqui em sepultamento, celebrando o sepultamento aí de pessoas e explicando dessa forma? Isso é um erro. Porque esse texto não diz isso. Não diz uma morada futura na glória. Esse texto fala de uma participação em Cristo. E você vai ver a coerência disso no contexto de João 14. Olha só a sequência. Se assim não fora, se na casa do Pai, que é Ele, não houvesse muitas moradas, se nós não pudéssemos realmente estar em Cristo, e Cristo em nós, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E agora no verso 3, você tem uma outra expressão que é de certa forma ambígua. Porque o Senhor diz assim, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Digamos que essa profecia do Senhor, ela também tem um cumprimento imediato e um cumprimento remoto. O cumprimento imediato é que o Senhor veio para estar conosco como? Na pessoa do Espírito Santo, o Consolador. É o que ele fala nesse texto de João 14. Não é? O Espírito Santo é outro Deus? Não. É Cristo em nós. Eu e o Pai, o Senhor diz, viremos para Ele. E quem que veio? O Espírito. Aonde que está Cristo, Jesus, homem? Onde Ele está? Entronizado. A pessoa de Cristo, no que concerne a sua natureza humana, ocupa um espaço. Tem limitação. O Senhor não pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo, no que concerne a sua natureza humana. E quando Ele ressuscitou, Ele não perdeu a natureza humana. Um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Foi o que o Senhor falou. Ele não perdeu o corpo. É claro. Muito pelo contrário. O corpo glorificado do Senhor é a esperança de que nós também estaremos com Ele. Então o Senhor, no que concerne a Ele, Ele está entronizado. Ele não está aqui, Ele está lá. Na presença de Deus, no trono de Deus. Não é? Mas Ele está aqui. No que concerne a sua natureza divina. Pelo Espírito que Ele concedeu. Então você veja, natureza divina, natureza humana do Senhor. Elas não podem ser fundidas. Essa foi uma heresia no início da história da igreja, chamada monofisismo, que dizia que as duas naturezas se fundiram em Cristo, se misturaram, se confundiram. Nada disso. Sempre se mantiveram separadas. E ainda são separadas até hoje. Mas elas correm juntas, numa mesma pessoa. Você tem uma vontade humana e uma vontade divina em Cristo. Você tem uma mente humana e você tem uma mente divina. Você tem emoções humanas e tem emoções divinas. E elas caminham paralelamente. Uma não contraria a outra. Mas existem algumas ocasiões que você pode ver claramente a manifestação da natureza humana em certo tipo de limitação, não é? E em outras passagens, a expressão clara de que Ele também é Deus. Porque Ele ressuscita a morta, Ele anda sobre as águas, Ele multiplica pão. Ele não faz isso como sendo exclusivamente homens, mas faz isso porque é o Logos, porque é Deus, porque é o Verbo, não é? Mas Ele chora, Ele se cansa, Ele se assenta no poço de Jacó cansado para conversar com a mulher samaritana, Ele cansa, porque Ele é homem. Se Ele fosse um homem divinizado, Ele não ia se cansar. Jesus não era um homem divinizado, não. Ele era um Deus homem. É diferente, né? Então, irmão, tudo isso é muito importante para nós. Né? Porque isso fala do nosso Salvador, daquele que está no céu, daquele que nós veremos face a face, daquele que é limitado no espaço. O corpo físico de Jesus ainda hoje ocupa um lugar no espaço. É por isso que os céus, a Bíblia mostra claramente que as realidades espirituais, elas também têm um espaço. Não há como você negar isso. O anjo que lutou com Jacó tocou no quadril de Jacó, na sua coxa. Ele tocou, não é? Então você não pode espiritualizar essas questões, não.
Nós iremos ver o Senhor corporalmente, fisicamente. Os seus pés irão tocar o Monte das Oliveiras, como diz a palavra. E o monte se fenderá pelo meio. O Senhor será visto por cada um de nós como pessoa que Ele é. Você não vai ver um espírito, você vai ver um homem. Que bênção. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João capítulo 3. Né? Então, irmão, você precisa tomar cuidado com as doutrinas sobre a pessoa de Cristo. As heresias da história da igreja pularam para um lado ou para um outro. Ou enfatizaram só a humanidade ou enfatizaram só a divindade. O cristianismo de hoje, em geral, enfatiza só a divindade. Tem medo de falar da sua humanidade. É como se falando da sua humanidade pudesse ofender a sua divindade. Não é? Mas nós precisamos de um Salvador 100% Deus e 100% homem, e é isso que Ele foi. Que se cansou, que chorou, que se entristeceu, que tinha todo tipo de emoções que nós também temos, vontade, não é? Mente. Não seja feita a minha vontade, sim a tua. Irmão, o Logos é Deus, não é? O Logos é Deus, é o Verbo, é a segunda pessoa da Trindade. Se Jesus fosse só Deus, como que lá no Getsêmani ele podia dizer, seja feita a tua vontade, tua, Pai, é uma vontade, e não a minha. Então são duas vontades, não é? Mas o Logos é Deus. Deus só tem uma essência, uma natureza. Então nunca, se Jesus fosse apenas Deus, Ele poderia orar dessa forma. Porque Deus não pode falar para Deus mesmo, seja feita a sua vontade. Você fala para você assim? Não é? Você tem a sua e tem mais uma outra? Claro que não. Não é? Jesus é a mesma coisa. Quando Ele falou, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Isso mostra o quanto Ele era humano. Ele tinha uma vontade humana. Mas sua vontade humana nunca contrariou a vontade divina. Por quê? Porque o Logos, que é o Verbo eterno, constitui a base da personalidade de Jesus. Quem sustenta a personalidade de Jesus é o Logos. Não é a natureza humana, é a divina. É a divina que sustenta. É a divina que faz o suporte, porque a divina é que é eterna. Então é o Logos que faz o suporte da natureza humana de Jesus. Mas há uma mente no Logos e outra mente no homem. Há uma vontade no Logos e há outra vontade no homem, Jesus. Mas elas sempre andam juntas. Nunca entraram em conflito. Porque o Logos é quem sustenta, é quem é a base da pessoa de Jesus. Esse é o ensino bíblico. Se você estudar os evangelhos. E isso é maravilhoso. Porque da mesma forma o Espírito de Deus hoje, ele forma a base de nossa personalidade. E se você andar no Espírito, você vai andar segundo a sua vontade, dele. Né? Se você andar no Espírito, você vai ter a mente de Cristo, não a sua. Sua mente será transformada e renovada. Se você andar no Espírito, você vai sentir como Deus. Aborrecer o que Ele aborrece, amar o que Ele ama, no que se refere às suas emoções. Então, se Jesus não fosse esse tipo de homem, nós não poderíamos andar assim. Né? Embora Ele fosse um homem sem pecado, Ele ainda assim precisou de um suporte na sua natureza humana. Na verdade, Ele teve dois suportes. Um suporte é a sua natureza divina. Ele é o Logos, como já falei. O outro suporte é por cima. É a unção do Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade. Veio habitar sobre Ele plenamente, diferente de nós. Cada um de nós tem uma medida, mas Cristo não. Cristo tinha tudo. Lá em João 3 fala, Deus não deu a Ele, não dá a Ele o Espírito por medida. O Espírito Santo foi visto naquela forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Ele, totalmente, integralmente. Então Ele foi assistido pelo Espírito Santo e Ele foi fundamentado pela pessoa do Logos, quanto ao seu ser humano. Que coisa linda, não é? E em nossas vidas cristãs, o que aconteceu? Quando nós nascemos de novo, a natureza divina foi nos dada. Pedro diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Deus veio habitar em nós, nós nascemos de novo, há uma outra natureza em nós, que é de Deus, é do alto. Não é isso? O Senhor falou para Nicodemos? Quem não nasceu de novo, nasceu do Espírito, nasceu do alto, não é? Então nós temos um suporte interior, assim como Jesus. Uma nova natureza. E também nós temos um suporte exterior, não é? O Espírito desceu sobre nós. Ele habita em nós e Ele também está sobre nós. Ele nos unge, Ele nos dirige, não é? Então o que é verdade sobre Cristo é verdade sobre nós. Só que em aspectos diferentes, porque o Senhor não conheceu pecado. Vamos voltar no capítulo 14.
Verso 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha como esse evangelho é rico. Tem uma outra expressão aqui, verso 3 do capítulo 14. Olha aí na sua Bíblia. Onde eu estou. Capítulo 14, verso 3, lá no final. Onde eu estou, estejais vós também. João usa essa palavra outras vezes. Por exemplo, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Cristo, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então o próprio Evangelho vai responder essa pergunta, se você fizer essa pergunta. O Senhor está dizendo que onde Ele está, nós estaremos, mas aonde que Ele está? João te responde. Ele está no seio do Pai. E quando o Espírito Santo veio habitar em nós, o que Ele veio fazer em nós? Nos dar esse desfrute dessa pericoresis, como nós já falamos. Nós fomos chamados à comunhão com o Deus triuno, em Cristo. Seio do Pai. Né? Onde eu estou, estejais vós também. Isso já teve um cumprimento pela habitação do Espírito em nós. E terá um cumprimento pleno quando o Senhor voltar. Porque aí nós estaremos vendo a Ele face a face. Lá em João 17 ele ora assim, usando a mesma expressão. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, a mesma expressão em João 17. Onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste. Lembra? Para quê? Como é que continua o versículo? João 17, 24. Para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Então onde eu estou? No seio do Pai. Qual é a vontade minha, do Senhor, para com aqueles que são meus, que estejam comigo? Como que nós estamos com Ele? Porque o Espírito Santo já habita em nós, o Consolador. E como que nós estaremos com Ele? Porque nós haveremos de vê-lo, face a face. Então veja, um cumprimento imediato e um cumprimento remoto. Né? Então isso precisa ficar claro nesse texto, para você não se perder, né? Nas palavras do Senhor. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Veja que Tomé, quem sabe, estava pensando mesmo numa mansão celestial. O Senhor está indo então para lá, a casa do Pai, o Senhor vai para a casa do meu Pai. E que caminho que é? Como é que a gente toma ônibus para lá? Né? Não sabemos o caminho, Senhor, foi o que Tomé falou. Aí o Senhor respondeu assim, Tomé, eu sou o caminho. Os irmãos estão vendo? Ele é a casa. Quem está nele está no Pai. Né? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Não é ninguém vai, porque não é um transporte que você toma de um lugar para outro, é ninguém vem. Né? Ninguém vai ao Pai? Não. Muitos dizem assim, né? Pregando, citando esse texto, usa o vai. O vai não está nesse texto, está o vem. Porque eu e o Pai somos um. Quem me vê, a mim vê o Pai. Está logo aí na frente, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Que clareza, irmão. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe achou que tinha uma outra pessoa, né? Outra pessoa oculta, da qual Jesus era, quem sabe, um mensageiro, uma expressão, mas não a plena expressão, como Hebreus fala. Não aquele caráter da hipóstase. Não aquela expressa imagem do seu ser. Jesus era um meio, um veículo. E hoje a teologia do meio também está graçando no meio do povo de Deus. Jesus é o meio. Mas ele não diz que ele é o meio, ele diz que ele é o fim. Eu sou caminho, sou verdade, sou vida e o Pai está em mim. Né? Tudo isso. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Pericoresis, como nós já explicamos. Né? Interhabitação. Interpenetração. Pai no Filho, Filho no Pai. Espírito no Pai, Espírito no Filho. Onde há uma pessoa, há todas elas. Né? Porque a essência é indivisível. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que
permanece, veja essa palavra, permanece em mim, faz as suas obras. Verso 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui é Pai e eu, ele não entrou no Espírito ainda, na pessoa do Espírito, né? Mas a gente precisa desse contexto para chegar lá. Para os irmãos verem a importância desse ensino sobre o Espírito Santo. Por enquanto é o Pai e o Filho, só. Aqui não tem nada do Espírito Santo explícito, só implícito. Versículo 12. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse eu tem um voo, porque ele é uma pessoa humana, limitada, e ressuscitou como homem, e ascendeu como homem, está entronizado como homem. Eu vou. Não é? Você não pode mistificar isso. Você vai fazer a pessoa humana do Senhor evaporar. Você só vai ter Deus no céu. Mas não se esqueça que tem um homem nos céus. Nosso Salvador é divino, humano. Que maravilha, né? Versículo 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Em meu nome significa com o meu endosso, com o meu aval, aquilo que é minha vontade. Não significa usar o nome de Jesus como varinha de condão, abracadabra, nada disso. Não é mágica. É pedir segundo a sua vontade. Em meu nome, com ordem dele. Né? É outra discrepância que nós vemos hoje, no meio da igreja. Não é isso? Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, como se fosse um abracadabra. Não é? Isso é uma leviandade com relação ao nome dele. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, ou de acordo com o meu caráter, com minha vontade, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Até aí, verso 15. Agora o verso 16 vai introduzir a terceira pessoa da divindade. Até agora vê a primeira e a segunda, o Pai e eu, o Pai e eu. Não é isso? O Pai e o Filho. Agora o verso 16. E eu, o Filho, rogarei ao Pai, é o Pai, duas pessoas já, e Ele vos dará outro. Primeira coisa que nós precisamos olhar aí, essa palavrinha outro. Ela tem a ideia, no contexto original, de um. E isso é muito importante. É outro da mesma qualidade, do mesmo caráter, o outro com a mesma essência, um outro consolador. Por isso está aí em letra maiúscula, tá vendo? Por que está em letra maiúscula? Jesus não falou com maiúscula nem com minúscula, ele está falando, ele não escreveu isso aqui, ele só falou. Por que outros autores inspirados colocaram C maiúsculo? Porque o Espírito Santo que neles estava, né, os inspirou a convicção dessa realidade. Né? Jesus está discursando isso. Outro consolador. Pessoa, então é com letra maiúscula. Não é? Mas é outro que sou eu mesmo. É outro que é um comigo. Assim como o Pai e eu somos um, esse outro também é um conosco. É o meu Espírito. É o Espírito do Pai. É o Espírito Santo. 3 nomes para a mesma pessoa. Espírito do Pai, Espírito do Filho. A Bíblia usa todos esses nomes. Espírito de Deus, Espírito de seu Filho, Espírito Santo. É o mesmo. Um outro consolador. Palavrinha especial. Parakaleu. Paráclito. Ajudador, consolador, encorajador. Sentido dessa palavrinha. Consolador, encorajador, ajudador, exortador. 4 sentidos. Para a mesma pessoa. É o trabalho do Espírito em nós. A gente vai começar por aí. Vamos hoje mais um pouquinho só. Nosso tempo está terminando. Domingo a gente continua dentro desse contexto. 14, 15 e 16 de João. Vendo qual o ministério do Espírito Santo. Primeira coisa importante aí então é ver quem ele é. E você vai ver no contexto de João 14, de 1 a 15. Quem ele é. Né? O Pai, o Filho, o Pai, o Filho. No versículo 16 ele introduz o Consolador dizendo outro da mesma qualidade, da mesma essência, porque é pessoa divina, né? O Espírito. E Consolador, porque ele encoraja, porque ele exorta, porque ele consola. Tudo está implícito nessa palavra Paráclito. Consolador. A fim de que esteja, aqui outra verdade sobre o Espírito, olha. Segunda verdade importante. Esteja para sempre convosco. Habita. Habitação. Né? Não é um vem e vai. Unge e volta. Né? Ele veio e habitou nos que Cristo salvou, redimiu. Né?
Verso 17, olha, mais verdades aí. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Privilégio nosso. O mundo não pode. Por que o mundo não pode? Porque o mundo não o vê e o mundo não o conhece. Quero lembrar você que, de novo, essa palavrinha conhece não significa tem informação sobre ele. Não é. É a mesma expressão que o Senhor usou em Mateus, no Sermão do Monte, quando ele falou assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, no seu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, profetizamos, mas o Senhor dirá a eles, eu nunca vos conheci. É essa mesma palavra aqui. O mundo não vê esse Espírito de Deus e nem o conhece. Mesma palavra lá. Significa então ter um relacionamento pessoal, particular. Aquelas pessoas fizeram uma mirabolância no nome de Cristo. Fizeram isso, fizeram, usando o nome de Cristo. Mas não conheciam Cristo. Coisa impressionante, irmão. Porque parece que usaram mesmo como uma vara mágica, né? E se não são de Cristo, esse poder não veio de Cristo. Se não são de Cristo, esse poder não veio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não age assim, endossando a palavra de Cristo e as obras de Cristo em quem não é de Cristo. Então, essa pessoa que diz Senhor, Senhor, profetizando, expulsando demônios, fizendo muitos milagres em teu nome, elas usaram o nome dele, mas energizadas pelo diabo. E que isso fique muito claro, então, porque é isso que a palavra está falando. Usaram o nome dele, mas energizadas pelo diabo. Porque o Senhor vai dizer, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Está vendo como é que eles não conheceram o Senhor? Porque se o Senhor tem um relacionamento particular com alguém, esse alguém não vive na prática da iniquidade. Não é assim que João fala na epístola dele? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque o que permanece nele é a divina semente. João fala isso lá na sua epístola, não é? Então os irmãos estão vendo o perigo, o risco de assimilar qualquer mensagem que tem em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, como sendo dos céus, como sendo do Senhor. Os falsos profetas irão usar o nome dele. E irão usar de forma bem sucedida, humanamente falando. Até que o Senhor os julgue. Muito séria essa advertência, né? Então esse versículo vem endossar isso aqui, ó, dizendo que o mundo não recebe este Espírito, porque não o vê e nem o conhece. Não tem um relacionamento pessoal com ele. Vós o conheceis. Vocês têm relacionamento pessoal com ele. Lembra que o Senhor, logo aqui em João capítulo 15, no capítulo 13, ele faz uma menção, né? Capítulo 13, versículo 10, aí anterior. O Senhor diz assim, olha, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Referindo aqui a Judas, ele fala aí no verso seguinte. Vós estáis limpos, está vendo? O Senhor está dizendo, olha, vocês já conhecem o Espírito. Vocês já têm um relacionamento comigo no Espírito, embora o Espírito não habitasse ainda naquelas vidas. Porque o Senhor não tinha sido ainda glorificado. Não é? Mas o Espírito já agia naquelas vidas. O Espírito já revelou aquelas vidas quem era Cristo. Pedro, pelo Espírito, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. O Espírito já estava agindo naquelas vidas. Então o Senhor falou, vós o conheceis. Né? Ele habita com significa ao lado, companheiro. Mas ele estará, futuro, em. Leia o versículo com cuidado. Vós o conheceis. Vamos achar aqui? Versículo 17. Verso 17. Vós o conheceis, João 14, 17, porque ele habita convosco. Ele habita convosco, né? Já, hoje, na história ali dos discípulos. Mas ele estará em vós. Tá vendo a diferença aí? Quando que o Espírito veio para estar em? No Pentecostes, quando ele foi derramado, né? Antes ele estava habitando com, porque na pessoa do Senhor eles tinham o desfrute do Espírito. E o Espírito estava sobre o Senhor, e também estava sobre eles, né?
Então, irmão, esses ensinos são muito importantes. Da unidade do Espírito, de Cristo e do Pai, da ação do Espírito em nós. Cada frase aí nos ajuda a entender o ministério do Espírito. Por isso, esse é um dos grandes alicerces da igreja. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há corpo de Cristo sem o Espírito Santo. Né? Nosso próximo alicerce para ser estudado é o corpo de Cristo. Não há corpo de Cristo nenhum. Não há igreja nenhuma se não há o Espírito Santo. Regenerando, convencendo do pecado, como o Senhor vai falar mais tarde, lá em João 16, da justiça, do juízo, guiando a toda a verdade, edificando os santos. Não há nada disso sem o Espírito Santo. Então ele habita com e estará em. Vamos terminar aqui por hoje com o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. De novo a palavra tem um sentido, entre aspas, ambíguo. Um cumprimento imediato, o Senhor voltou na pessoa do Espírito, mas Ele não voltou no que concerne a sua pessoa. Ele está entronizado, Ele voltará. E nós estaremos com Ele, e nós o veremos, e nós seremos semelhantes a Ele. Até lá, nós temos o que Paulo chamou de penhor do Espírito. Uma figura linda. Penhor. Se você tem uma joia, um objeto qualquer de valor, e você quer aí fazer dinheiro disso, você tem como penhorar. Então você leva no banco, ou numa casa de penhor, e ele vai te dar o que em troca daquela joia penhorada? O que? Um valor equivalente. Se vale R$2.000, você vai receber R$2.000. Né? E aí você usa aquele dinheiro, supre as suas necessidades, faz o que precisar, né? Depois você tem que arrumar R$2.000. E mais um pouquinho talvez, porque você vai ter que resgatar aquela joia. Não é? O Espírito Santo é esse penhor. Penhor significa isso. A palavrinha arrabon no grego. Esse penhor, garantia. O Senhor ressurreto derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele é a certeza de que o Senhor vai resgatar. Paulo fala isso em Efésios. A sua propriedade para o louvor da sua glória. Efésios 1:13. Então, os irmãos, vejam como a visão do ministério do Espírito é tremenda, irmãos. Nós somos selados. Nós fomos penhorados. Né? Nós temos esse penhor. E o Senhor, então, através dele, tem trabalhado nossas almas, conforme a imagem de Cristo, para que nós, então, perfeitamente estejamos com Ele, na sua vinda. Esses são alguns aspectos do ministério do Espírito Santo. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, então a gente prossegue dentro desse texto. Amém. Pai, obrigado, porque em Ti nós temos descanso no Teu seio de amor, porque estamos em Cristo, pelo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por esse penhor, essa garantia de que o Senhor irá resgatar a Tua propriedade para o louvor da Tua glória. Muito obrigado por essa grande certeza que temos, absoluta, porque a palavra do Senhor nos assegura, porque o testificar do Teu Espírito em nós nos afirma que nós somos Teus e que o Senhor é nosso. Pai, nós desejamos ser convertidos a Ti por completo, experimentando realmente o que o Senhor é, no gozo do Espírito. Pedimos ao Senhor que esclareça nossas vidas com relação a esse tão profundo, Senhor, sólido alicerce da Tua revelação. Sejamos aqueles que conhecem o Espírito, andam no Espírito, não entristecem o Espírito, não resistem ao Espírito, não apagam o Espírito. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.